Paz seja com todos. Eu sou Renilton de Lima, fundador do canal O que Dizem as Sagradas Escrituras. E hoje nós daremos continuidade ao vídeo que nós postamos semana passada falando sobre o reteté, ou como dizem em alguns lugares, sapatinho de fogo, ou até mesmo o mover do Espírito. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, para você entender esse, é necessário que você volte no canal e assista o vídeo anterior chamado Reteté ou Sapatinho de Fogo. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que o objetivo do canal, o que dizem as Sagradas Escrituras, não é desfazer da crença e nem das práticas de ninguém, mas expor aquilo que é a verdade. E nesse vídeo de continuidade nós vamos falar sobre cair no Espírito. O que significa cair no Espírito? O que as Sagradas Escrituras dizem sobre cair no Espírito? Vamos ver? Vem com a gente. Para começar esse vídeo, eu vou citar 4 versículos nas Sagradas Escrituras que mostram profetas e homens de Deus que caíram por ter uma experiência espiritual elevada. Vamos ver? Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: Quando o vi, caí em seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa foi uma experiência que João teve quando viu o anjo do Senhor. Em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, também está escrito dessa forma: Tal como a aparência de um arco no dia chuvoso, essa era a figura da glória do Senhor. Quando o vi, prostei-me por rosto em terra e ouvi uma voz de alguém falando. Em Daniel 10, 9, o profeta Daniel também vai dizer dessa forma: Então eu ouvi falando, e ao ouvir, eu caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Também no mesmo livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: Quando ele se aproximou de mim, fiquei atemorizado e caí prostrado com o rosto em terra. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão se refere aos dias do fim. Se nós fôssemos observar essas 4 passagens, na verdade você só vai encontrar 11 passagens nas Sagradas Escrituras que vai mostrar homens de Deus caindo prostrado ou caindo porque teve uma experiência sobrenatural na presença do Deus Altíssimo ou na presença dos seus anjos. Mas para entender a diferença do que acontece nos dias de hoje e do que esses textos relatam, é necessário que nós possamos analisar 3 coisas. Vamos ver quais são. Primeira, observe que todos os profetas citados que caíram diante da presença, eles só caíram porque tiveram uma experiência sobrenatural. E também devemos observar que essa experiência sobrenatural não se repetiam várias vezes, não se repetia de contínuo. Elas se repetiam vezes ou outra. E é por isso que nós vamos ver só 11 passagens nas Sagradas Escrituras em que cai alguém diante da presença. Segundo, esses acontecimentos, essa experiência de cair, não acontecia em uma assembleia ou em um culto, em uma reunião de irmãos. E além disso, não era com qualquer pessoa, era com apenas os homens que mais tinham proximidade com Deus. Eram os profetas de Deus, eram os sacerdotes, aqueles que assistiam diante do Senhor. A terceira e última coisa que nós devemos observar é que todas as vezes que esses profetas caíam diante da presença de um anjo ou diante da presença de uma visão espiritual, eles caíam prostrados,
E quando se cai prostrado, se tem domínio daquilo que está fazendo. Ou também, quando se cai prostrado, significa reverência. Diferentemente do que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas caem para trás. E quando se cai para trás, não tem domínio, não tem controle sobre o que está fazendo. Muitas pessoas se machucam. E além disso, sem contar que algumas pessoas caem para trás não porque foi tocada por nenhum tipo de espírito, ou não porque teve uma visão ou uma experiência sobrenatural. Muitas pessoas caem para trás porque sentiu humanamente alguma mão lhe forçando a cair para trás. Além disso, é importante ressaltar que jamais o Espírito Santo de Deus vai tomar a sua consciência. O Espírito Santo não toma consciência. O Espírito Santo, ele não tem a função de te derrubar. Muito por ao contrário. Vamos ver o que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 32 e 33, que diz assim: o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as gerações dos santos. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento, buscam essas práticas. Mas essas práticas são práticas que não edificam, que não geram frutos nenhum. Ao invés de buscar os frutos práticos do Espírito Santo, que o Espírito Santo distribui entre a igreja, com o objetivo de glorificar a Cristo, como está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, Paulo instrui que se nós quisermos dons espirituais, nós temos que procurar progredir para a edificação da igreja. Diante de Deus, você não é visto como um cheio do Espírito porque dança desordenadamente, porque cai no Espírito, porque fica gritando, sapateando. Mas você é visto com aquilo que está escrito lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Bom, agora você me pergunta, e como surgiu essa prática de cair no Espírito? Vamos ver? O fenômeno criou forças em 1994 em Toronto, Canadá, na Igreja Comunhão da Videira, conhecida como Igreja Comunhão da Videira do Aeroporto de Toronto, Canadá. O pastor que presidia essa igreja chamava-se John Arnott. E sua esposa, que também era ordenada pastora, chamada Carol. Mas hoje o canal Que Dizem as Sagradas Escrituras trouxe uma entrevista sobre um dos fundadores dessa prática, a prática do cair no Espírito Santo. Assista, por favor, com paciência, o vídeo em que um dos fundadores dá o testemunho sobre o cair no Espírito Santo. E veja no final o que ele fala sobre essas práticas nos dias de hoje. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no Espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo?
Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para a nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. One of the clearest signs. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. And the stage I'm at the moment is slouching. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly, my heart was convicted, and instantly I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma: o diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa: o movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy. He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals? If there is anything that is manifest in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. That this is not of God, that it is a scheme of the devil, and that it will bring utter destruction to the men and the women and the children who embrace it. So please,
O segundo desejo, deixar a esperança como mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. I can honestly say that my faith in Jesus Christ has never been stronger, that my confidence in the Scripture has never been stronger. A verdade está aí, né? Foi dita, foi mostrada, provas de que esse movimento de cair no Espírito surgiu. Não é uma coisa que veio das Sagradas Escrituras até aqui. Então surgiu em meio ao povo evangélico. Cabe a cada um dos líderes, pastores, aquele que tem a responsabilidade de guiar um povo, ensinar essa verdade para que nós possamos um dia chegar na perfeição da prática do Evangelho. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Nem toda igreja pentecostal usa essas práticas. Você vai encontrar igreja pentecostal por aí que parece mais igrejas tradicionais. Porém, a maioria das igrejas pentecostais, elas usam o costume muito de orar fervorosamente e falar em línguas. Tem outras que usam o orar fervorosamente, o falar em línguas e também pratica essas experiências de cair no Espírito ou do mover no Espírito, como alguns falam. O canal O Que Dizem as Sagradas Escrituras fica por aqui. Um forte abraço e não esqueça de compartilhar esse vídeo para que a verdade da palavra se espalhe por esse mundo afora.